E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Beleza? Todo mundo feliz? Todo mundo lendo a Bíblia, se fortalecendo no Espírito Santo? Que bom, que bom. Vamos para o nosso devocional então, Daniel capítulo 7, a partir do capítulo 7. Lembrando que agora nós começamos as visões de Daniel. E eu não quero aqui querer decifrar essas visões, mesmo porque pessoas muito mais inteligentes que eu não chegaram a uma conclusão a respeito delas. São muitas as opiniões. Essas opiniões às vezes falam do cumprimento num determinado momento, cumprimento num outro momento, mas para nós aqui o que interessa é o seguinte, que na época destas visões elas dizem respeito ao futuro e Deus exerce a sua soberania sobre tudo o que acontece. Na vida do crente, na vida do ímpio, todos vão seguir o mesmo curso, ou seja, todos cumprirão aquilo que Deus estabeleceu que deve ser cumprido. Então, na soberania de Deus, nós já sabemos o final da história e o reino de Deus vai triunfar e Jesus Cristo vai governar e vai reinar sobre todas as nações. Então, para poder complementar, a minha intenção aqui é passar para você algumas coisas que são objetos de pesquisa, para que você possa ter pelo menos uma noção um pouco melhor do que significam essas visões aqui, beleza? Então vamos lá no capítulo 7, nós começamos com as 4 bestas. A primeira besta aqui no verso 4 é o leão. O leão você pode colocar como sendo a Babilônia, né? Uma representação melhor seria a Babilônia, até porque a Babilônia ela tinha nos seus muros lajotas com a representação de um leão. E Isaías 49, 19 até o 22, fala representando a dominação ali da Babilônia, atacando Edom, por exemplo, como se fosse uma águia, né? E era também representada por um leão. Então o primeiro aqui nós podemos colocar como leão, né, a Babilônia. O segundo aqui, a segunda besta, colocando como a Pérsia, né, que seria o urso. E aqui há muitos autores que entendem que seria então a Pérsia. E as 3 costelas aqui que está na boca do urso se referem à Babilônia, à Média e à Líbia, que foram conquistadas por Ciro, né? E Deus chamou Ciro e a Pérsia para conquistarem várias nações, e está lá em Isaías 41, Isaías 44, Isaías 45, Isaías 46. Então você pode entender aqui, quando fala levante-se e devore a carne de muitos, uma ordem que Deus estava dando para Ciro para que conquistasse essas nações, então se encaixa melhor. No verso 6, que seria aqui a terceira besta, o leopardo, né? O leopardo aqui muitos entendem que seria o Império Grego. A Grécia se encaixa melhor nesse simbolismo, principalmente na época de Alexandre o Grande, a forma como ele dominou todo o mundo conhecido na época, o mundo histórico da época, a forma como ele conseguiu alcançar o domínio tão rápido, né? E depois também a forma como ele foi dividido, né? Quando Alexandre morreu muito novo, aos 33 anos, ele morreu e foi dividido pelos seus generais, já que os seus descendentes eram incompetentes para poder fazer qualquer coisa, e seus parentes também eram um povo que não tinha muito discernimento. Então ali os generais, depois de uma guerra entre eles, acabaram dividindo em 4 reinos o reino de Alexandre. E a quarta besta, ela é diferente de todas as outras, né? E para a maioria dos comentaristas, tanto os antigos quanto os modernos, esse monstro aqui, ele representa o Império Romano e todos os seus governantes. É uma interpretação. Lá na frente nós vamos ver que existem algumas coisas relacionadas ao chifre pequeno, por exemplo, que se aplica a Antíoco IV Epifânio, né, pela forma como ele governou. Então são várias as interpretações, então eu vou passar para você aquilo que talvez seja mais legal para você poder entender. Então, na opinião de vários estudiosos, eu tive que fazer uma anotação, tive que anotar bastante coisa, porque é muita coisa. Então, na opinião de vários estudiosos, esse quarto reino, ele se cumpriu de modo preliminar e parcial do Império Romano, e ainda vai se cumprir posteriormente por um último governante, que vai ser um governante de grande poder e grande arrogância, né? Que seria esse chifre pequeno também, essa representação aí. Então você vê que não há um consenso com relação, porque a visão é realmente difícil de interpretação. No verso 9 e no verso 10, né? Enquanto os reinos do mundo são representados por animais ferozes, o reino de Deus ele é representado por uma figura humana, né? por uma figura divina e humana, que seria aqui
o Messias, né? E aqui o ancião de dias que é mencionado aqui é Deus, tá? Por quê? Porque a existência de Deus, ela antecede todos os povos e com certeza vai ultrapassar todos eles, porque Ele é eterno. Ele não tem princípio e não tem fim. Legal? Aqui também nós podemos ver aqui os livros, né? Lá no verso 10 também é muito legal. Isso aqui você prestar atenção nos livros, porque os livros mostram que Deus tem o registro de todas as coisas. Então, Deus tem o registro da nossa vida e você é afortunado se você reconhece Jesus como seu Salvador, entregou sua vida para Cristo, confessou através das águas do batismo, o seu nome está registrado no livro da vida. Então, Jesus mesmo disse que nós não devemos nos alegrar pelos demônios que se prostram diante do nome dele, mas se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. É por esse motivo que nós devemos nos alegrar e que nós devemos ficar firmes na presença do Senhor. Amém? Lá no verso 13 e 14, né, fala a figura semelhante a de um homem, né, um filho de homem, e foi conduzida à sua presença, né? Foi conduzida na presença ali do ancião. Então nós vimos aqui, deixa eu ver aqui, 13 e 14, é isso mesmo, 13 e 14 é isso mesmo, e ele recebe, foi conduzido vindo nas nuvens, e ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença, e recebeu autoridade, honra e soberania sobre todos os povos, raças e nações. Isso aqui é a figura do Messias, é a figura do ungido de Deus. Acho que você não precisava nem falar isso, mas estou falando aqui porque eu não poderia deixar de observar isso. E lá no verso 18, quando ele fala que no final, porém, o reino será entregue ao povo santo do Altíssimo, e eles dominarão para todo sempre, né? Então isso aqui mostra a soberania de Deus, que somente Deus ele pode determinar o fim da história. Ninguém pode determinar o fim da história. Satanás não pode determinar o fim da história, já está derrotado, a cabeça dele já foi pisada na cruz por Cristo Jesus, então nós podemos confiar, por isso que vale a pena permanecer fiel. Então tudo isso aqui que nós estamos falando aqui, ó, coisas que talvez tenham acontecido na época de Epifânio, talvez tenha coisa que vai acontecer ainda para frente, mas tudo isso aqui, o que importa para a gente de verdade, é que Deus tem o controle da história. E que nós somos afortunados por pertencermos ao seu povo, por sermos filhos de Deus, por ter colocado nosso nome lá no livro dele do registro da vida. Então você tem que se orgulhar disso, você tem que ser grato por isso e principalmente permanecer fiel para que o seu nome continue ali naquele registro, beleza? E aí, lá no verso 24 a 25, vai falar dos 10 chifres, que representam, normalmente os chifres representam reis, poder, né? E ali vai sair o chifre pequeno, e esse chifre pequeno tem várias interpretações, né? Alguns acham que esse chifre pequeno foi representado lá por Antíoco IV Epifânio, e depois nós vamos comentar isso lá um pouquinho mais lá na frente, né? Vamos falar também, alguns acham que é Nero, Calígula, Domiciano, né, que foi um imperador romano, mas a verdade é o seguinte, que esse chifre pequeno, na verdade, ele representa, e ele nos lembra como povo de Deus, que o mal é personificado. O mal ele é personificado como um rei arrogante, soberbo, prepotente, que estabelece um regime de violência, um regime maligno de violência contra o povo de Deus e de blasfêmia contra o Senhor, de absoluta falta de respeito. O seu sistema é demoníaco e ele não vai prevalecer. É isso que importa. De tudo que está escrito aqui é isso que importa. Ele não vai prevalecer. O mal ele vai ser destruído. E o povo de Deus pode encontrar consolo, todo o povo de Deus ele pode encontrar consolo em saber que haverão atos de violência, mas esse último ato de violência, dessa arrogância e de todo o mal, ele vai ser vencido com um sopro pelo Senhor. Então, é um incentivo para que eu e você, nós possamos permanecer fiéis. Nós não sabemos quando será o fim. Jesus mesmo disse que não cabe a nós saber a data e a hora designada, que somente o Pai sabe. O que nós devemos saber é que nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, permanecer fiéis à sua palavra, sem se importar se isso já aconteceu, ou se isso vai acontecer, ou se for parcial, ou se foi total. O que nos interessa é permanecer fiel, para que o nosso nome continue escrito no livro da vida e a gente possa desfrutar da eternidade da presença de Deus. Beleza? Vamos lá então? Agora, bom, capítulo 8 então, nós vemos aqui a visão de um carneiro, de um bode e de um pequeno chifre. Bom, a visão ela vai seguir, né, ela vai continuar aqui, e eu vou chamar a atenção de você lá no verso 21, quando fala do grande chifre,
que aqui no caso, segundo a opinião de alguns intérpretes, né, ela representa Alexandre o Grande, que foi o poderoso primeiro rei que formou o Império Grego, né, a velocidade como ele tomou, né, foi 2 séculos depois de Daniel. Você vê como é que é, né? Deus estava falando com Daniel ali, 200 anos depois aconteceu aquilo que Deus havia falado para Daniel, ou seja, a soberania de Deus sobre tudo. E o Alexandre, ele conquistou o mundo rapidamente. Ele venceu a Pérsia em 331, né, e morreu aos 33 anos. No entanto, ele teve a arrogância de permitir que outras pessoas considerassem que ele fosse divino, né? E o historiador Joséfo, ele registra que alguns sacerdotes judeus mostraram no livro de Daniel a Alexandre, né? Mas a fonte de orientação dele era um outro livro de Homero, e ele não quis nem saber disso e permitiu que ele fosse chamado de divino, e aí se lascou, né? Morreu. E quando ele morreu, o reino dele foi dividido entre 4 generais. Um desses generais era Seleucida, era um homem chamado, deixa eu confirmar aqui, só para mim não falar nenhuma asneira e você anotar aí, né? Era Seleuco, aliás, Seleuco. O Seleuco deu origem aos Seleucidas, e dentre estes Seleucidas tinha um homem chamado Antíoco IV. Esse foi um rei feroz e que se compara ao chifre pequeno lá do 8-9, tá? Então alguns entendem que este homem aqui, o Antíoco IV, ele era esse rei feroz que fala aqui no verso 23 até no verso 25, e também se refere àquele do 8-9. Ele também era chamado de Epifânio, então ele era conhecido como Antíoco IV Epifânio. Por quê? Porque Epifânio significa presença manifesta de Deus. Olha só que coisa absurda, né? E nós vamos comentar um pouco mais sobre esse sujeito aqui lá no verso 11, porque esse Antíoco aqui, ele realmente ele violou o templo, ele acabou com os ritos judaicos, ele tentou destruir todo o judaísmo, introduzindo o helenismo como cultura e como religião, né? Teve apoio de alguns judeus que aderiram a esse movimento, né? E aos poucos esse Antíoco ele se exaltou como Deus, e aí ele se lascou. Se lascou porque Deus foi lá e acabou com ele, como diz lá no verso 25, ele será quebrado, e do mesmo jeito que ele subiu ao trono, a mão de Deus foi lá e derrubou ele, e ele morreu comido por verme. E é interessante aqui que quando fala lá no 8:26, aí que eu falo para vocês, as visões elas são complexas, então se refere aqui a 2.300 dias, 2.300 tardes e manhãs, que talvez seriam 1.150 dias e 1.150 tardes, ou 1.150 tardes e 1.150 manhãs. Bom, enfim, não há um consenso com relação a essas coisas, tá bom? Eu também não vou me envolver em polêmicas aqui. Mas o que eu achei interessante aqui é que uma das opiniões diz que quando o Antíoco, depois, o sacerdote Onias III, em 171, ele profanou o templo, né, em dezembro de 167. Quando ele ofereceu sacrifícios impuros e colocou uma estátua de Zeus naquele local. Aí, em 164, em dezembro de 164, tanto o templo e o altar, eles foram purificados de novo. E quando você faz a conta aqui, vai dar mais ou menos 7 anos depois de Onias, que era o sumo sacerdote, ser deposto, ou 3 anos e meio depois da profanação do templo. Entendeu? Então, existe esses cálculos que eles fazem aqui, que não deixa de ser histórico, é verdadeiro, está registrado na história, tá? E que confirma aquilo que está escrito aqui. Não significa que seja a última opinião e nem que signifique isso, tá bom? Eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que existe registro histórico para essas circunstâncias, beleza? Bom, capítulo 9, então. 9... você vai ver aqui a oração de Daniel, uma oração que Daniel faz em favor do seu povo. E aqui você contrasta nitidamente a fidelidade de Deus com a rebeldia do povo. E Daniel aqui ele confessa os pecados do povo como se fossem os seus pecados, né? Como se fosse ele que tivesse pecado. Então ele tinha uma identidade comunitária que era impressionante. Então ele se via, se colocava na posição do povo. E aqui quando ele ofereceu essa oração, essa súplica, essa oração dele se equivale à oração feita, por exemplo, pelo sumo sacerdote.
Então ele faz várias alusões aqui, citações da Torá, dos profetas e dos salmos. E é o que eu sempre digo, a oração, ela precisa ter luz. A oração, ela precisa ter luz, porque oração sem luz, ou seja, sem palavra de Deus, é emocionalismo. E emocionalismo não vai alcançar o teto, não vai alcançar o céu. Aliás, não vai passar do teto, não vai alcançar o céu, tá bom? Porque o que Deus quer é que nós oremos segundo a sua palavra. Jesus disse, tudo aquilo que vocês pedirem segundo a vontade do Pai, Ele, em meu nome, Ele vos atenderá. Porque Deus é soberano, Deus está orquestrando a história. As rédeas da história estão nas suas mãos. Então não adianta você orar por emoção, não vai adiantar. Você precisa orar segundo a palavra, segundo aquilo que está escrito em Daniel, nos traz esse exemplo aqui dessa oração. E aqui tem muitas coisas bonitas, lá no verso 4, né? Quando fala o Senhor aqui é aquele verbo, é aquele nome hebraico que não se consegue nem dizer, que seria no nosso português Yahvé, né? Que foi usado lá em Êxodo 6, do 2 ao 3 e no 22. É o Deus fiel, é o Deus da aliança. E aqui fala sobre o amor, né? Que Ele ama, aliança, tu guardas a tua aliança de amor leal. Esse amor aqui, meu querido, esse amor aqui se refere à graça, à misericórdia e à bondade. Então Deus, Ele na sua natureza, né? Ele é o motivo da nossa fé, Ele é o motivo da nossa esperança e Ele é o motivo da nossa adoração, por causa desse amor que é fantástico e é maravilhoso. Bom, e quando a gente avança aqui, a gente vai chegar no conjunto dos 7. Eu não vou entrar nesse detalhe do conjunto dos 7, porque ele é por demais complicado. Mas se você quiser, eu posso passar para você, você entra em contato comigo. E tem aqui um material de estudo do Jerônimo, um comentário de Jerônimo, que foi um dos pais da igreja, a respeito de Daniel, que é muito bom esse comentário e pode te dar uma base para você começar a compreender alguma coisa. Eu só vou comentar, en passant, alguns detalhes, como por exemplo lá no verso 25, quando fala das 7 semanas e mais 62, né, para a ordem de reconstruir o templo, e o que mais se encaixa aqui, segundo os estudiosos, seria o decreto do Ciro Grande em 538, que autorizou o pessoal a regressar lá para Judá, né, aí para Jerusalém, para começar a reconstruir o templo ali. E o governante ungido, obviamente, seria o Senhor Jesus. E no verso 26, né, para quem considera que essa passagem se cumpriu em Cristo, né, a crucificação de Jesus é o cumprimento dessa profecia. Mas para muitas pessoas também a destruição, quando fala da destruição da cidade aqui do templo, se refere à destruição de Jerusalém, lá dos romanos, no ano 66 a 70, que foi até, se eu não me engano, foi o general Tito, que acabou destruindo Jerusalém e destruindo o templo, né? E o fim é a conclusão dos 70 conjuntos de 7 aqui, e é uma sugestão de que esse período seria um período de guerra de uma continuação lá no futuro. É uma coisa que iria acontecer lá no futuro. Nesses 70 conjuntos de 7, existem duas propostas, né? Duas propostas. Uma que se refere, a primeira proposta que se refere à morte de Cristo, e a segunda opção, então, que seria quando Roma destruiu Jerusalém. São essas duas propostas, e aí você teria que se aprofundar mais para poder compreender o significado dela. Mas o que eu repito mais uma vez aqui, e o mais importante desse capítulo 9, é a oração de Daniel, a oração com luz na mente, a oração voltada para a palavra de Deus, a oração em que você menciona versículos, que você fundamenta a sua fé, a sua confiança no poder, na graça e na soberania de Deus. Ou seja, a sua vida está segura nas mãos de Deus. Do mesmo jeito que Deus cumpriu todas as profecias de Daniel, Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem para você na sua vida. Então por isso fica ligado e continua confiando em Deus, tá bom? Agora vamos lá. Capítulo 10. Capítulo 10 é a visão do mensageiro aqui, né? E o que eu destaco aqui, meu querido, é que Daniel era um homem comprometido com os caminhos de Deus. Ele queria andar na presença de Deus. E depois que ele teve aquela visão, ele passou 3 semanas de luto,
e ele não tinha comido nada saboroso, ou seja, não comeu carne, não tomou vinho e nem passou nenhuma loção e nenhum perfume, porque ele estava orando, ele vestia pano de saco e jogava cinza na cabeça, porque ele estava clamando a Deus, buscando conhecimento e buscando sabedoria, buscando a presença de Deus, né? E aqui o que você vê nesse texto aqui é que quando ele estava buscando, ele teve uma nova visão, e nessa nova visão a mão de alguém o tocou, ele caiu com o rosto no chão quando ele viu aquela figura do Filho do Homem, né? E é a verdade, quando o dia que nós chegarmos na presença de Cristo, você pode ter certeza que você vai cair prostrado no chão. Você vai cair prostrado. Porque diante da glória e da verdade, meu filho, nós que somos homens pecadores, remidos pelo sangue do Cordeiro, a única coisa que nós podemos fazer é cair com a boca no pó. E aqui Daniel, quando ele viu a figura, né, o rosto faiscando como um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os seus braços e pés eram como bronze polido, e sua voz era como de uma multidão. Daniel, ele caiu, ele se prostrou, né? Ele caiu com a boca no pó, e ali uma mão tocou nele, e quando essa mão tocou nele, ele conseguiu se levantar, e aí esse homem disse para ele assim: você é muito precioso para Deus, né? Mas ouça com atenção o que eu quero lhe dizer. E desde o primeiro momento em que você começou a orar pedindo discernimento e se humilhar na presença de Deus, Deus mandou a resposta, porém ele foi detido, né? Aqui ele foi detido por causa do príncipe da Pérsia, então Miguel teve que vir para poder socorrer a situação. Então o que eu digo para você é que você jamais vai ficar desamparado. Quando você estiver orando a Deus, você pode ter certeza que Deus já está ouvindo as suas orações. A sua oração com luz sobre a sua mente, a sua oração bíblica, a sua oração dentro do propósito, da vontade de Deus, Deus vai ouvir a sua oração, sabe? E por mais que Satanás milite contra isso, como aqui o príncipe da Pérsia é a representação de Satanás aqui, por mais que ele milite contra isso, por mais que ele vá contra isso, ele não tem poder sobre isso. Ele não tem poder sobre isso. E Deus manda os teus anjos acampar ao nosso redor para nos guardar e nos fortalecer. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda com gemidos inexprimíveis para que nós possamos orar segundo a vontade do Pai. Então olha aqui o que Deus falou para Daniel e o que Deus está falando comigo e com você agora nesse momento, tá bom? Então aqui Daniel não ficou desamparado porque Deus mandou a resposta. E hoje nós temos a Bíblia, que é a resposta de Deus para todas as nossas inquietações, para todas as nossas situações. E aqui Daniel, lá no verso 19, é falado para ele assim: não tenha medo, ele disse, né? Pois você é muito precioso para Deus, que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte. Então você percebe aqui que Deus, ele jamais vai deixar com que a gente fique desamparado. Quando as suas forças se esgotarem, você pode ter certeza que Deus vai renovar as suas forças. Porque aqui foi o que aconteceu com Daniel no verso 16. Então aquele que se parecia com um homem tocou os meus lábios, eu abri a minha boca e comecei a falar. Aí eu disse: meu Senhor, estou angustiado por causa da visão. E aí ele renovou as forças. Ele renovou as forças aqui, conforme fala na continuação do verso 17. As suas forças se voltaram e ele mal estava conseguindo respirar, mas as forças se voltaram e ele passou a respirar normalmente, porque Deus fortalece você. Então há situações realmente que nós passamos por tribulações que chegamos até mesmo a perder o fôlego, a perder a respiração, a perder as forças, a gente desanima, a gente fica meio cabisbaixo, mas lembre-se que quando você se apega a Deus, Deus manda o refrigério para você. Nós já temos o Espírito Santo que nos dá, através da palavra de Deus, toda a força que nós precisamos e toda a confiança que nós necessitamos. Então aqui é justamente o que eu quero dizer para você, que é a conclusão aqui do verso 19. A palavra de Deus fortalece todos os seus servos. Está lá no Salmo 29:11, no Salmo 68:35. Então você pode confiar porque a palavra é fiel. Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. E Jesus disse lá em João capítulo 6, verso 63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Amém? Então você pode confiar nessa palavra, você pode ser fiel a essa palavra e você pode se fortalecer na palavra. Por isso que é tão importante você ler a Bíblia e tão importante você divulgar essa devocional para que outras pessoas sejam alcançadas para o louvor da glória de Cristo, beleza? Capítulo 11, então nós vamos ter um pouquinho de história aqui agora, né?
porque quando fala aqui dos outros 3 reis persas, diante de uma pesquisa aqui, o que mais se encaixa provavelmente aqui seria Cambises, que governou de 530 a 522 a.C., depois dele o Gaumata, que assumiu em 522 e foi um usurpador. Aí Dario I, de 521 a 486, e provavelmente o último seria o Xerxes, de 486 a 465, que foi o mais famoso, que foi riquíssimo, que tinha um exército de 1.700.000 homens, né, e que saiu numa guerra contra a Grécia, né, e ele achou que poderia vencer, só que ele fracassou. Ele fracassou porque a mão poderosa de Deus estava operando por trás dos acontecimentos, como está escrito aqui no livro, né, que viria um poderoso rei que venceria esse último rei persa. E esse poderoso rei foi Alexandre o Grande. Né? O Alexandre o Grande, ele em 13 anos, ele acabou conquistando toda a parte do mundo conhecido, boa parte do mundo conhecido naquela época, ou seja, da Grécia até a Índia, e ele morreu dia 10 de junho de 323 a.C., aos 33 anos, no auge do seu poder, como está dizendo aqui a palavra. Tá? Bem claro, a história confirmando a palavra. E o que permitiu, ele permitiu que ele fosse adorado como se fosse um Deus, e ele se lascou. Todo aquele que se acha Deus e se permite ser adorado por Deus acaba se lascando, e ele se lascou também, morreu. Né? E só que não tinha descendente para poder assumir o governo, então o seu império, como diz a palavra, será entregue a outros, e foi entregue a quem? Aos generais de Alexandre, que dividiram o império dele em 301, porque estava tendo muito conflito, muita guerra. E aí o rei do sul, o rei do sul a que se refere aqui a palavra, foi o general, o que mais atende esse requisito seria o general Ptolomeu e os seus descendentes, que governaram lá no Egito, né? E o norte seria uma referência a Seleuco e seus descendentes, que governaram a Síria e a Mesopotâmia. E aí vem essa sequência aqui, né? Essa sequência. Os Ptolomeus, eles governaram de 323 até 146. E nessa dinastia eu descobri, gente, que olha, uma coisa muito interessante. A dinastia ela teve continuidade até a morte de Cleópatra VII, em 30 a.C. Então, quer dizer, ele foi até além de 146. E os Seleucidas, eles foram até 60 a.C. Até 60 a.C. E aí tem uma série de governantes aqui que vão. E aí dá essa sequência de que uma hora um sai para guerra, outro sai para guerra, um ganha, outro não ganha, um vem, outro não vem. Tem essa sequência toda aqui. Eu vou destacar só lá no verso 21 até o 39, que é justamente o chifrinho pequeno, que alguns entendem que era o Epifânio. Antíoco IV Epifânio, que seria então aqui talvez a descrição do chifre pequeno aqui que nós falamos lá no capítulo 8, que nós comentamos lá, e ele é descrito de modo muito vívido num livro apócrifo chamado Macabeus, né? O Macabeus 1, 2 e 3. E esse cara, ele era desprezível mesmo, porque ele usurpou o trono, ele não era da linha sucessória, ele usurpou o trono e praticou uma demonização durante o período que ele foi governante. Para você ter uma ideia, Onias III era o sumo sacerdote, ele foi deposto por esse cara, foi substituído pelo seu irmão Jazão, tá? E ele acabou sendo assassinado, Onias acabou sendo assassinado por Menelau, que acabou se tornando um sumo sacerdote em 171 até 162. E esse Menelau, ele ajudou Epifânio na helenização que Epifânio queria colocar ali em Jerusalém, né? Ali para o povo judeu. Ele ajudou. E esse cara, ele saqueou Jerusalém, saqueou o templo, matou milhares e milhares de pessoas no ano de 170 a.C., escravizou outros tantos de pessoas, ou seja, não havia limite para sua arrogância. Mas tem lá no verso 29 a 35, tem um negócio legal aqui, ele também se lascou. Se lascou e descontou a raiva dele no povo judeu. Porque quando ele invadiu o Egito, né, na verdade, o general romano Pompólio Lenas, ele acabou dominando o Epifânio.
E aí ele deu uma opção para o cara, ou você morre ou você volta para a tua terra. E aí o que ele fez? Ele voltou para sua casa com o rabinho no meio das pernas. Só que quando ele voltou para casa, né, ele descarregou toda a sua ira e toda a sua humilhação sobre o povo judeu, né? E aí ele conquistou Jerusalém em 167 e começou a recompensar aqueles que estavam passando para o seu lado. E ele profanou o altar, ele interrompeu os sacrifícios, como disse lá anteriormente, que nós vimos lá, colocou uma estátua de Zeus, como já tinha anunciado para você, né? E perseguiu e matou quem se recusou a abandonar a aliança. Então você vê que esse cara aqui era bandido, sem vergonha, safado, e por isso ele teve o fim merecido, que ele achou que era Deus, né? Ele achou que ele era Deus e acabou morrendo comido de bicho. E no verso 32 a 35, quando fala aqui dos sábios, né? Os sábios aqui são aqueles que conhecem o seu Deus, conhecem as suas leis e seguem ele. E mesmo no ambiente de hostilidade, mesmo no ambiente de falsidade, né, essas pessoas se mantêm fiéis. É o mundo que nós estamos vivendo hoje. É o mundo onde as pessoas não querem saber de Deus, onde as pessoas não querem nada com Deus, mas é necessário que eu e você, nós continuemos fiéis a Deus e nós jamais abandonemos a palavra de Deus. Porque lá no verso 34 você vai ver que os judeus fiéis, que os judeus fiéis, eles receberam a ajuda de uma família ali. A história conta, né, que esses fiéis, eles receberam a ajuda dos matatias e acabaram fazendo uma rebelião ali, porque esse Antíoco ele estava tão preocupado com outras coisas, que não percebeu que lá estava nascendo uma rebelião. E em 164, 3 anos depois da profanação, né, os macabeus eles reconquistaram Jerusalém, removeram do templo todos os objetos profanados e fizeram a purificação do altar e restauraram os sacrifícios diários, que entrou naquela situação dos 2.300 dias que eu falei para você, aquelas duas circunstâncias ali, que as duas opiniões, né? E esse acontecimento até hoje é reconhecido numa festa judaica chamada Hanukkah. Até hoje é reconhecido. Então você vê que Deus não abandona, cara. Deus não abandona. Deus sempre proveu uma saída e um escape para que a sua história se cumpra, para que a sua verdade se cumpra, para que a sua soberania se cumpra sobre toda a terra. Então, sobre esse capítulo 11 aqui, como conclusão, a profecia ela é confirmada pela história. Ou seja, a soberania de Deus ela se cumpre e na soberania de Deus está escrito que o povo de Deus é vencedor. A vitória já é do povo de Deus, porque Deus já escreveu essa vitória, beleza? Então encerrando o capítulo 12 com essa palavra de ânimo para mim e para você, e aí nós entramos aqui no capítulo 12, finalizando, né? Que Deus, lá no verso 8 a 10, eu fiz uma anotação aqui, que Deus não revelou exatamente como estas coisas terminariam, né? Daniel não veria o desfecho, mas caberia a ele caminhar com fé até o fim da sua vida. Ou seja, Deus usaria tempos violentos e assustadores para aperfeiçoar o caráter moral e religioso do seu povo. Então ser sábio inclui ter percepção dos caminhos de Deus e andar neles. É essa aqui a conclusão que eu faço, que eu anotei aqui com relação ao capítulo 12. Ou seja, nós temos que fazer como Daniel, andar com fé. Nós temos que seguir o nosso caminho, nós temos que andar continuamente, nós temos que dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? E confiando que estes tempos assustadores, que estes tempos violentos, eles vão, na verdade, trabalhar em nosso caráter para aperfeiçoar o povo de Deus, para que dê o testemunho da glória de Deus. É isso. Por isso que nós estamos aqui, entendeu? Para que o mundo veja, mesmo diante do caos, mesmo diante de tanta dificuldade, que é possível ser fiel, que é possível andar na presença de Deus e que vale a pena, porque a história já está escrita, o nosso nome está escrito no livro de Deus e por isso nós temos que permanecer fiéis a Deus. E lá encerra no verso 13, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Isso é para mim e para você.
Quando você siga o seu caminho até o fim, seu caminho de fidelidade, o seu caminho de amor à palavra de Deus, o seu caminho de confiança na soberania de Deus, tudo isso aqui, cara, tudo isso aqui que nós vemos agora, que é difícil de interpretar. Olha, eu gastei horas e horas para fazer todas essas pesquisas aqui e ainda estamos atrasados na nossa devocional e ainda foi difícil de passar para você o pouco que eu te passei. Mas eu quero que você, diante de todo esse contexto aqui, eu quero que você tenha esse versículo final: siga o caminho com fé, porque tudo isso aqui coopera para que você continue crendo que Deus cumpre a sua palavra, que Deus é fiel, Ele tem um domínio da história nas suas mãos e Ele não vai deixar escapar nada. As promessas que Ele tem para a sua vida, todas elas vão se cumprir. E aqui fala: você descansará e no final dos dias levantará para receber a sua herança, ou seja, a ressurreição. Todos nós, a promessa de Cristo é que todo aquele que morrer com Ele, naquele grande dia, será ressuscitado e passará a eternidade na presença de Deus. Então, a vida eterna, ela destrói a morte. E aqueles que são ressuscitados é porque tiveram seu nome gravado no livro da vida, no livro da verdade, conforme diz lá o Apocalipse 20:12. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, que você tome essas palavras como palavras de adoração, como palavras de confiança. É lógico que nós não explicamos quase nada do que está escrito aqui dessas visões e nem temos a ousadia de querer entrar em detalhes aqui, porque o importante, meu querido, é você confiar em Deus. Isso que é importante, tá bom? Tem muita coisa que poderia ser dito. Dá para gravar horas e horas de vídeo com relação a tudo que significa essas visões, mas a essência é isso. A essência é você ver que a história que eu quis passar para você é que a história, é que o relato bíblico foi confirmado pela história, ou seja, dá credibilidade para as promessas de Deus. E eu quero que isso você guarde no seu coração, tá? Diante do que eu te passei. A minha preocupação foi essa: história confirma a Bíblia. Então confia que Deus tem as rédeas da história na mão. Ele vai cumprir as promessas para cada um de nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações e divulga. Divulga a palavra para que muitas e muitas pessoas creiam em Deus sempre. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.